A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Êxodo capítulo 31. E Deus está encerrando a conversa com Moisés no Monte Sinai. Toda essa descrição dos capítulos anteriores é Deus mostrando o projeto do tabernáculo. Então, como Deus, ele é detalhista. E como ele comunica algo nos mínimos detalhes. Mas agora, ao dar todo o plano para Moisés, ele diz que levantou Bezalel para executar o projeto. Você percebe que quando Deus ele faz um plano, um projeto, ou tem um propósito, ele levanta alguém e ele diz, olha, eu levantei Bezalel. Então ele entrega o projeto e ele diz quem é a pessoa que vai fazer. Então, para cada projeto de Deus, para cada direção de Deus, alguém que vai executar. Assim, Deus, ele não traz só a parte do plano. Ele comunica todo o plano, ele comunica quem vai executar. E ele diz, eu chamei Bezalel e eu enchi ele do Espírito Santo, de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Ele dá 4 coisas para Bezalel. Mas a primeira é, eu o enchi do Espírito Santo. Não há como servirmos a Deus baseado só em habilidades e conhecimento, inteligência. Não, o primeiro item que me habilita, de fato, a servir a Deus é se eu tenho o Espírito Santo. Se eu sou cheio do Espírito Santo, e esse é o ponto que Deus quer. Quando é que nós, de uma maneira melhor, e com intensidade servimos a Deus? Quando nós somos cheios do Espírito Santo. Ele está dizendo que Bezalel era esse homem que ele encheu do Espírito Santo. E mais, ele diz assim, olha, eu vou colocar alguém do lado dele. Por quê? Se nenhuma obra de Deus é feita por um homem só. Então, ele diz, eu vou levantar uma outra pessoa para estar junto com ele. Ele diz o nome da pessoa para Moisés. E vou habilitar outros homens para essas obras artísticas. Quer dizer, porque ia ter muito detalhe, muito ouro, prata, bronze, tecido sendo trabalhados. Quer dizer, numa casa, a obra da casa de Deus precisa várias pessoas envolvidas, na verdade, uma equipe. Então, alguém ia liderar a obra, ele não estaria sozinho e ele ainda teria uma equipe. Não é poderoso? Como é que Deus faz? Pois eu vou te dizer, Deus ainda faz isso até hoje, da mesma forma. Ele faz isso nas famílias, ele faz isso numa empresa, ele faz isso nos governos, onde há homens de Deus posicionados. Ele sempre vai levantar alguém para estar do lado desse que foi chamado, designado, e vai levantar para ele uma equipe para realizar. Então, assim, entenda a maneira como Deus opera. E você presta atenção que no capítulo, ele relaciona a obra que vai ser executada com o descanso do sábado. Então, o sábado é mencionado no final da conversa. Por quê? Porque o nosso trabalho com Deus está relacionado com o descanso. E o descanso para o povo de Deus naquela época era o sinal de que eles eram o povo de Deus. Quer dizer, diferente dos outros povos que trabalhavam de sol a sol e de domingo a domingo, eles trabalhavam do domingo era um dia de trabalho, e iam até sexta-feira. Quando era no sábado, eles descansavam. Era o dia que eles santificavam, procuravam o Senhor. Mas algo que nós precisamos compreender com aqueles que andam na nova aliança. Perceba que o que Deus está trazendo ainda é a velha aliança. Então, a criação de Deus, né, a velha criação, nós podemos dizer que começou em Adão, ela está debaixo dessa velha aliança. Quer dizer, 6 dias deve trabalhar e no 7º descansar. E o judeu olhava aquilo como um dia literal mesmo. O sábado, ou sabá significa cessação. É o dia da cessação. E é interessante a gente perceber que nós, que fazemos parte da nova aliança, do Novo Testamento, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós temos um descanso, mas não é o sábado literal. O sábado só é uma tipologia, uma ilustração a respeito do verdadeiro descanso, que é Cristo. Cristo vai dizer que ele é o nosso sábado, que ele é o nosso descanso.
né? Que ele é aquele que, quando nós estamos nele, nós descansamos. Por isso que toda obra cristã começa em Cristo, começa no descanso. A velha criação, ela trabalhava para descansar. Nós da nova criação, não. Nós descansamos em Deus e, por isso, trabalhamos. Não é diferente? Então, isso não deixou de ser um sinal do povo de Deus. O povo de Deus não é um povo que está na aflição do trabalho. O povo de Deus é um povo que está no descanso. Esse sinal, ele permanece. Mas o nosso descanso é Cristo. Todo o trabalho está relacionado na obra de Deus com descanso. Você percebe isso no texto. Só que, para nós hoje, diferente da velha aliança. Nós, quando conhecemos a Cristo, entramos no descanso. E ao sermos impulsionados pelo Espírito Santo, dirigidos por Ele, não fazemos as coisas na nossa força, mas na direção de Deus, no descanso. Por isso não ficamos ansiosos, por isso não ficamos preocupados. Não, assim nós ficamos descansados. Andamos, operamos no descanso. Essa é a nossa maneira de andar hoje. Amém, meus amados? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.